mais barata do que a gente gasta para produzir, né? Mas se alguém vai chegar nesse nível, vai ser a China. Eles anunciaram que vão construir um espelho gigante para pegar a energia do sol. Bicho, eu sou pró-humanidade, entendeu? Se tem algum lugar que está desenvolvendo ferramentas que podem melhorar a qualidade de vida da humanidade, se for a China, se for os Estados Unidos, se for a Alemanha, a Rússia, eu não tô nem aí, entendeu? É fusão nuclear, me confundi, é fusão nuclear, não é fissão. Fissão é o que a gente já tem hoje, né? Fusão nuclear. Se algum lugar oferece uma qualidade de vida melhor para as pessoas, você apoia isso então, Monark? Ué, avanço da humanidade é avanço da humanidade, pô. Eu não vou, tipo, se tiver algo bom que vai ajudar as pessoas sendo desenvolvido por alguém, tanto faz quem é essa pessoa, na minha opinião. Se algum sistema supera isso também, você apoiaria esse sistema, então? Não, se a China desenvolveu um sistema que respeita as liberdades individuais como nenhum outro lugar no mundo e as pessoas têm uma vida maravilhosa e tudo mais, eu vou apoiar o sistema deles. Mas não, não mas a questão é liberdade individual ou qualidade de vida? Não dá pra ter os dois, né? Eu acho que não dá pra você ter uma boa qualidade de vida sendo escravo, entendeu? Ter os dois eu acredito que é até utopia, assim, né? Eu acho que dá pra você ter um só. Que liberdade... A gente já falou disso, né? Que liberdade que é essa que o cara não pode sair com iPhone na rua no centro de São Paulo? Não, o Brasil é uma merda. Não, mas assim, isso a gente... Cara, quantos casos a gente vê na Europa, por exemplo, né? De pickpocket, de assalto, etc. Assim, o que é liberdade? Porque esse conceito vai variar de uma cultura para outra, né? De novo, para os chineses, o que eles têm hoje tá tranquilo. Por toda a história deles, para eles tá suave. Então, assim... Mas, tipo, por exemplo, na China eu não poderia ter um podcast, provavelmente. Ia acontecer a mesma coisa que aconteceu no Brasil. Poderia, a gente vai gravar podcast aqui... lá, pô. Poderia, mas tem que entender que aqui as regras são outras, né? Tem podcasters chineses? Existe um cenário de podcast? Claro. Sim. Qual que eu nunca vi um podcast chinês. Quem que é o mais... Quem que é o Joe Rogan da China? Não sei, porque eu não falo chinês nesse nível para entender podcast, né? Mas eu sei que tem. Ah, entendi. Eu nunca vi. Seria interessante, né? Ia ser legal a gente trazer um chinês mesmo para conversar, né? Ver o que ele fala. Né? O Joe Rogan não vai ter, né? Porque o Joe Rogan, ele é... Traz aí, então o cara fala, você não tá disposto a ser convencido? Mas o que você quer que eu aceite? Que a China é um país maravilhoso que respeita os direitos individuais? Não é, pô. Não, eu nem quero te convencer mais, não. Você tá... Não, nem eu. A minha intenção nunca foi convencer ninguém aqui. Eu desisti. De uma forma realista. Eu falei pra vocês. Concordo que a China cresceu. Concordo que eles estão tendo um bom momento econômico, entendeu? Concordo que lá é o lugar que tem bastante infraestrutura. Concordo que eles estão tendo avanços tecnológicos. Eu não discordo nada disso, pô. Agora, eu não concordo que o sistema de governo deles é livre. Não concordo que o sistema de governo deles é do povo, pelo povo, para o povo. E não concordo que a China seja um player independente dentro do cenário global. Eu acho que eles são condicionados ao governo mundial. Só esses... A China tem um partido libertário aí, ô Felipe? Tem mais de um partido aí na China? São 9 partidos na China, né? Inclusive o partido que perdeu a guerra civil tá aqui até hoje. Né? E dá pra qualquer um se afiliar em qualquer partido. Mas existe um partido liberal aí também, coisa do tipo? Cara, eu não conheço o viés de todos os partidos aqui. E tem um partido que é mais oposição ao governo chinês? Tem, esse partido pode fazer oposição ao governo chinês? Pode. Dentro do partido tem oposição, cara. Dentro do partido tem várias linhas, né? Tem o pessoal... Por exemplo, se for falar com o João Carvalho entende que essa linha do partido que está aqui hoje é uma linha revisionista, que deu um golpe lá nos anos 80, porque eles realmente deram um golpe, depois que o Mao Zedong morre. E, então, assim, para eles, isso aqui já é um revisionismo. Então, assim, dentro do próprio partido tem várias linhas. Tem oposição. Dos outros partidos também. Só que os outros partidos, eles nunca vão chegar num nível de poder de ser prefeito, governador, presidente. Isso não vai acontecer, porque eles têm que aceitar a liderança do Partido Comunista Chinês. É um sistema totalitário, de um unipartidário. Mas, cara, é uma merda. A gente é escravo no mundo inteiro. E na China, o chinês é escravo do governo, o brasileiro é escravo do governo brasileiro, o americano é escravo do governo americano. É ditadura mundial, pô. Como que funciona a tributação aí, Felipe? Tem IPTU, IPVA, essas coisas? Não tem? IPVA tem, mas é uma parada barata, até onde eu sei. IPTU não tem. Eles pagam uma taxa quando pega o apartamento, compra um apartamento, paga uma taxa. O apartamento é seu por 70 anos, depois de 70 anos você renova, né? Isso não é uma coisa que a China criou. Hong Kong já era assim durante o Império Britânico.
E se eu não me engano, acho que na Inglaterra tem uma fita assim também. Eu nunca fui atrás para estudar, mas se eu não me engano, tem assim. E aqui na China tu só renova. E aí tu paga uma taxa de novo. E aí você pode Tá usar melhor que a China nesse quesito, né? na roça. Que é, Monark? Tá melhor que o Brasil, a China nesse quesito. Na roça, PTU como venceu essa teve, semana, velho. Paulada. como teve reforma agrária na China, todo o pessoal da roça tem um pedaço de terra que é seu. Que aí você pode disponibilizar para a comunidade plantar, porque você tem que usar aquela terra. Não pode simplesmente deixar lá parada, você tem que usar. Senão você perde o direito da terra. E aí você pode dar para a comunidade usar, você pode usar, mas o governo te dá um pedaço de terra. Se eu sair daqui hoje e comprar uma casa na roça, numa área rural da China, eu ganho um pedaço de terra que é meu. Que eu posso usar, de novo, para ceder para a comunidade, assim, para a empresa, ou para eu cuidar daquela terra. Mas você não pode negociar ele. Ele é seu, só o uso. Você não Isso. pode vender essa Isso, terra isso, nunca. isso. Não é Não sua. pode. Só Não, o não uso é. que é seu, né? Não, assim, é minha enquanto eu quiser ficar com ela, né? Se eu continuar usando Então, essa você terra... tem, na verdade, desde você que tem você posse. produza nela, Você né? sempre Desde que tem você posse. A coloca propriedade, não, né? Isso, mas é porque a terra, ela tem que servir para alguma coisa, não pode Sim, ficar a não, terra não, parada, eu entendo. É latifúndio só para parado, né? entender melhor. Eu não, Isso, não, isso, não isso. tô nem discordando. Mas é que você não tem a propriedade. Você só tem posse aí. A propriedade Isso. nunca é sua. Isso. Né? E a casa, Felipe, eles não tomam, então. A casa você pode... Desde que você pague essa taxinha aí a cada 70 anos, Você tem o a casa é financiamento, sua. né? Aí quem financia Ah, tem sim, que pagar sim, o financiamento, sim, né? sim, sim. Mas com relação ao governo, sim. Você tem que pagar só a cada 70 anos. Caraca, velho. E se atrasar Viralizou um- energia, água, esse tipo de coisa aí? Aí eu os acho que caras corta. colocam Cara, na dívida ativa, tomam Eu acho alguma coisa do tipo? tem, porque aqui não tem crédito social, mas tem, tipo, Serasa, né? Que, inclusive, quando eles criaram esses créditos aqui, eles se basearam nos Estados Unidos e na Inglaterra. Mas isso tem, né? Mas, cara, é muito barato. Energia, gás, água é muito barato porque é tudo controlado pelo governo. Todas as empresas estratégicas, todas as indústrias estratégicas são controladas pelo governo. Setor estratégico é do Tudo na mão chinês. do Estado. Tudo na mão do Estado. E aí, como o foco não é lucro, é tudo muito barato, cara. Olha que maravilha. Até o Monark tá pensando aí, falando que lugar Ó, bacana. lá na velho. Califórnia tem algumas empresas, né, que são privadas. Teve uma empresa privada que cortou a energia de uma galera porque não estava dando lucro para a empresa. Eles pararam de fornecer energia por 3 dias, porque a empresa não estava tendo lucro. Você nunca vai ver isso acontecer na China. Nunca. Eu nunca vi faltar luz. Eu tô aqui na China mesmo, né, que eu morei em Hong Kong também. Eu tô na China há 6 anos e meio, eu nunca vi faltar luz na China. E olha que a gente tem furacão, cara. E o cidadão chinês, ele não se importa, por exemplo, de não poder baixar um Instagram, não poder Nem sabe que acessar um existe. site. Nem sabe que existe, porque o chinês ele tem os Pra ele, aplicativos deles, né? foda-se isso aí. Tá nem aí. Eles têm os aplicativos deles. Quando a China cria o grande firewall, além de impedir essa propaganda de fora de entrar, desenvolve uma rede, uma gama de aplicativos chineses. Então, os aplicativos são daqui, a mão de obra é daqui, o conhecimento é daqui, os dados ficam aqui. Então, E o isso chinês, é soberania, né? mas o chinês sabe, ó, a China criou um grande firewall e esse grande firewall não permite que a gente acesse outras redes. Talvez a maioria nem saiba, cara, porque não faz diferença para a vida do chinês, né? Não altera em nada a vida dele. Não, né? Eu não... O Monark é engraçado demais, velho. Mas uma coisa que tem aí, ô Felipe, é, por exemplo, Ah. o Instagram aqui. Uma coisa que tem no Instagram aqui é que a galera vai lá, aposta vida de milionário, vida boa e tudo mais. E aí na China começou a surgir alguma coisa com essa tendência também. Sim. E foi cortado. Não poderia mostrar uma vida boa aí, Sempre tipo teve, assim, né? de milionário, Não- né? Não pode não é- mostrar. Não é que não Não pode... pode ostentar? Não pode Não. ostentar nas redes Na sociais? rede social, chinesas? Não, pode. O que não pode é os Ah. blogueiros de ostentação. É a galera que vive só de ostentar, sabe? Que é o que a Entendi. gente vê muito no Brasil, né? Isso não pode. Isso a China não deixa fazer. Sabe o que não deixa fazer? Uma pessoa aleatória chegar e fazer propaganda de nutricionismo, por exemplo. Não pode. O cara tem que ser nutricionista. Bastante Por quê? tratado esse governo, né? Porque, assim, se o cara dá uma dica errada e alguém morre por causa disso, por exemplo, tem uma responsabilidade, né? Aqui na China, influencer, se eles fazem propaganda de produto e o produto dá um problema, o influencer tem que responder sobre isso também. Sério? Sim. Caraca, Por exemplo, qualquer produto, cara, Igual, divulgou igual o ali, tigrinho ele aqui, se divulgou tiver um tigrinho uma aí. maionese e aí o pessoal passou mal. Se o Ele ca- divulgou a Belo Horizontina. Lembra daquela cerveja Belo Horizontina?
Não, O povo tomou e morreu. Uma cerveja artesanal aqui de BH. alguém Divulgou, tanto de gente morreu. Aí ferrou pro cara. Se alguém faz propaganda disso, o cara tem que responder também. Então, todas essas paradas estratégicas, tipo, o cara é médico, nutricionista, contador. Se o cara resolver ser um influencer dessa área, o cara é bom ter um diploma. Porque se ele fizer qualquer coisa que tá errada ali, ele toma na orelha. Porque é uma responsabilidade, né? Tem uma responsabilidade. Por que você gosta de justificar a tirania, mano? Cara, porque aí o teu conceito de tirania é qualquer coisa. Pra mim, eu entendo que assim, se eu sou. Eu não sou médico, certo? Eu sou engenheiro. Então eu não posso chegar aqui. Eu entendo que eu não posso chegar aqui e falar, cara, usa tal medicamento que vai te ajudar. É errado isso, né? É perigoso, porque você pode ser alérgico e morrer. Mas por que Pode. eu vou escutar um engenheiro sobre dica de medicina? Então, é que tá. Muita gente escuta na internet, né, cara? Muita gente escuta por um monte de coisa. Esse é o problema. Então é o papel do governo controlar as besteiras que as pessoas falam, né, na internet. Infelizmente é, né? Porque tem gente que Você usa. a tirania, pô. Porque tem gente que Você infelizmente pode usa essas plataformas para ganhar dinheiro às custas dos outros. Você vende escravidão, pô. O seu trabalho é vender escravidão. Basicamente é isso. Tá bom. Beleza, você tá satisfeito com isso? Mas você acha que isso é tirania ou isso é salvar a vida das pessoas? É tirania, pô. Salvar a vida de nada. Eles têm um controle absurdo. Vamos evitar que as pessoas morram? Não, isso é tirania. Evitar que as pessoas morram é tirania. Porra, você acha mesmo que o governo tá preocupado com a sua saúde? Mano, pra mim, tanto faz o que tu acha, cara. De novo, eu não vim aqui pra te convencer de nada, né? É usar essa plataforma pra gente explicar como que a China funciona. É assim que a China funciona. Lá é escravidão. O chinês não é livre, ele é escravo. Ele não pode falar o que pensa, ele não pode fazer o que quer. Então, o governo controla tudo, pô. Ele é um escravo dentro do próprio país, que você fala que tá defendendo ele. Não tá defendendo ele nada. Tá escravizando o chinês. Falou o imigrante legal que foi pros Estados Unidos, né? O cara que pode ser preso pelo ICE a qualquer momento. E ser deportado pra Somália. O governo americano não é muito melhor, não. Eu só tô falando que o PCC é um governo que escraviza o povo, pô. PCC, PCC é o Partido Comum, é outra coisa. E você quer que o brasileiro seja escravizado também, entendeu? A gente já são 2h30, cara. Já... Faz assim, reassiste isso aqui e diz em algum momento onde é que eu falei que o Brasil tem que ser igual. Reassiste isso e diz onde é que eu disse isso, porque eu nunca disse. Eu estou explicando como a China é, tem coisas que realmente eu acho positivas, mas eu nunca falei no Brasil tem que ser igual, porque o modelo de sociedade brasileira é diferente. Não dá para simplesmente copia e cola. Mas você não tá vendo que eles estão tentando fazer igual? O governo até falou que quer chamar o cara da China para ensinar eles a fazer o controle social. Você não tá vendo que essa é uma pauta do governo atual? De copiar... Então você acha que o Brasil tem que deixar as redes sociais na mão do Mark Zuckerberg? Instagram, Facebook, o WhatsApp, é tudo na mão do Mark Zuckerberg. Você acha certo isso? Tá tudo certo, 100%. Não, eu acho que se a discussão for o Mark Zuckerberg, ou tipo, passar uma lei que o Estado brasileiro proíbe, por exemplo, o Mark Zuckerberg de fazer engenharia social através dos algoritmos, é uma coisa, entendeu? Agora... Você é a favor da escravidão e da tirania, Monark? Não. Eu sou a favor de que as empresas elas tenham um algoritmo neutro, que não é político. Não tem, cara. Não existe algoritmo neutro. A pessoa que criou o algoritmo, ela tem um viés. E esse viés vai para o algoritmo. Não existe algoritmo neutro. E, de novo, o Zuckerberg trabalha para o governo. Deixa na mão das empresas mesmo. Deixa na mão do... Cada empresa controla o algoritmo dela e vence o melhor algoritmo. E aí o Zuckerberg, ele usa a influência dele nos aplicativos brasileiros para influenciar a sociedade brasileira, como fizeram várias vezes, e tá tudo certo. Que aí não tem soberania brasileira, né? Você está dizendo que tá tudo certo, um bilionário dos Estados Unidos usar a influência dele para influenciar a cabeça dos brasileiros. Mas é errado o governo brasileiro passar uma lei que proíba isso. Primeiro que não vai proibir, entendeu? O único jeito de você proibir que essas empresas não tenham nenhuma influência no imaginário popular brasileiro é proibindo todas essas empresas de participar do imaginário popular brasileiro. China! A China fez isso! Só desenvolve um aplicativo brasileiro, cara. O problema é que você vai dar o controle da narrativa do que acontece no Brasil completamente pro governo, na mão do Alexandre de Moraes. É pior do que o Mark Zuckerberg? É pior do que o Mark Zuckerberg? É pior do que o Mark Zuckerberg, com certeza. Ah, bicho, lampe-saco de imperialista é foda, né, bicho? Ah, não dá, não, né? cara, porque, tipo... Monark, tu é lampe-saco de imperialista. Cara, você... Se eu tô vendendo escravidão, tu é lambe-saco de imperialista e colonizador safado. Faz parte do Império Global. Acorda, Monark! Acorda! Acorda, Felipe, cara! Você a China tá defendendo imperialista! Acorda, Monark! Você trabalha pros imperialistas. A China faz parte do Império Global, cara. Você não pode perceber isso. O PCC, o governo chinês, ele é o Império Global, junto com
o governo mundial, junto Império com os Estados Galáctico. Unidos, É Império Galáctico. junto com as elites familiares, pô. É isso. Tipo, você quer que o controle da comunicação brasileira esteja Fique na mão dos brasileiros. Não, Fique que na mão dos brasileiros. Cara, você acha que o Flávio Dino e o Alexandre de Moraes representam os brasileiros? Cara, qualquer brasileiro é melhor que o Mark Zuckerberg. Tu acha que Por o quê? Mark Por que Zuckerberg qualquer representa os brasileiro é melhor brasileiros? que o A questão Porque é o que a empresa Zuckerberg é é americano e tá dele. entrando. Bicho, A empresa cara, do não Mark dá, é dele, é só não usar. Se o brasileiro não quer o Mark Zuckerberg... Só não usar. É simples assim. Só não usar. Você tá falando pra proibir, Sim, as pessoas óbvio. não iam usar, certo? É só As não pessoas usar. estão Se o- usando, Monark. Então, É se, mais- se o brasileiro... Elas já não tem estão usando, como. Monark. Você não tem Mas é isso que eu tô como. falando. O Mas Lula se já brasileiro- usa. Felipe, O Lula já se o usa. brasileiro quer usar o Facebook ou o Instagram, é direito do brasileiro usar. E vamos Mas ele deixar não o Mark sabe Zuckerberg disso. usar. Mas Vamos ele deixar não o Mark sabe disso, que Zuckerberg ele tá usar sendo isso de manipulado, que ele tá se ferrando. Ele não sabe disso, cara. Então, a gente- se você você mesmo quiser fala que a fazer gente tem alguma que salvar coisa- as pessoas. Que Então, a a gente tem gente que ensina. salvar as pessoas. A gente tem que desenvolver os nossos aplicativos. A gente tem que É ter óbvio, soberania óbvio. nacional nessa E que hora. impede Cara, da A gente ter os tem que nossos ter as aplicativos? nossas redes sociais. A gente tem que ter as Isso, nossas, isso. cara. Mas por Isso. que a gente tem que proibir as outras? Tem que regular de alguma forma, não é proibir, mas tem que regular. O Mark Zuckerberg, um americano que trabalha em prol do império mundial que tu fala, não pode ter acesso a influenciar a mente dos brasileiros. É simples Por que assim. não? Por que não podem existir apps? Ô, bicho, né, por que, agora? cara? Por Não que, pode bicho? existir Por que mais o será? Facebook. Tem que proibir o Facebook, tem que proibir o YouTube, tem que proibir o Twitter, tem que proibir tudo. É isso que você quer? Cara, o Mark Zuckerberg se gaba de que o Facebook trabalhou na Revolução Colorida do Egito. Eles trabalharam no genocídio que aconteceu em Mianmar. O cara usa isso de estudo de caso pra vender os Então, serviços do então Facebook. você quer que proíba tudo. Proíba todas as redes sociais. A gente volta a mexer com cartas. A gente comunica com carta agora. Aí o Brasil faz como a China, cria seus próprios aplicativos. E aí vai mudar. Aí vai estar tudo certo. Porque na mão do Alexandre de Moraes é melhor. Ele é mais Cara, na mão de confiável. qualquer brasileiro, O Alexandre na de mão de Moraes qualquer é mais brasileiro. bonzinho. Se a gente dá na mão dele, confia que o Brasil vai virar uma superpotência. É esse o argumento. Vamos deixar na mão do Mark Zuckerberg, tá dando super certo. É dele a Os porra cara- da empresa, caralho. Que trabalha com o governo, Monark, pelo amor de Deus. O cara mesmo já falou no Senado, ele trabalha com o governo, cara. Mas a questão é, se você quer proibir o acesso à informação do brasileiro e dar na mão tudo Quando dos isso é imbecis. negativo, O quando isso é governo negativo pro brasileiro, cara. composto- Pelo amor de Deus, cara. Sai O dessa governo- caverna, Monark. Acorda, Monark. Sai dessa caverna. Vai abraçar uma árvore, pegar um sol. Sai dessa caverna, tá bicho. falando, cara? Você quer proibir a internet pras pessoas e eu que tenho que acordar? Sim, que era proibir Você a quer internet. proibir, Foi isso que eu você é um falei. autoritário, um tirano, pô. Foi isso que eu falei. Você é um tirano que acha que o governo tem que ter o direito de Eu sou controlar tão tirando que eu todas- até tô te ouvindo. Mas você tá me ouvindo porque você quer o diálogo e tudo mais, quer conversar com as pessoas, quer audiência. Mas, cara, você está É muita tirania. Você está lutando para que o governo tenha o direito de controlar toda a internet e para que o brasileiro, que a mente do brasileiro seja condicionada da forma com que o Alexandre de Moraes quer. Essa é a sua proposta. Bicho, quem botou o Alexandre de Moraes na conversa foi tu. Eu falei que as Ele é o redes ditador do sociais, Brasil, pô. as redes sociais no Brasil, elas têm que seguir uma regulamentação que dê prioridade para a população brasileira e não para a porra do Mark Zuckerberg, que trabalha com o governo dos Estados Unidos e atende os desejos do governo dos Estados Unidos. Esse é o meu ponto. Se vai ser o de Alexandre de Moraes, isso é outra conversa. A conversa é, as redes sociais brasileiras deveriam ser regulamentadas e trabalhar pro povo brasileiro, que é o que acontece na China. Não vai trabalhar pro melhor na mão de qualquer brasileiro do que na mão Óbvio, do Mark Zuckerberg, óbvio. né? Eu Do que tenho um medo de conservador falar sobre realista, regulação bicho. aqui no Brasil, de verdade. Toda vez que fala tem que regular alguma coisa aqui no Brasil, sim, Felipe, de verdade, você é brasileiro, monarca é, o cabeleiro é. Você fala assim, ó, vamos regular uma porra aqui no Brasil. Ferro na galera. Não tem nenhuma regulação aqui que é pró-povo. Aí na China, se você defender isso porque funcionou aí, eu até concordo, Felipe. Aí Aqui eu vamos deixar tenho na mão do medo. Mark Aqui eu Zuckerberg? tenho medo de falar assim, ó, vamos regular. Não, é controle pra meter ok. ferro em quem... Cê Ok. Entendeu? Aqui o Vamos deixar governo não na é do mão- povo. Vamos deixar na mão de um bilionário americano que trabalha para interesses dos Estados Unidos, então? Não tô falando Tá sobre saqueando isso. o seu Tô país. falando Mas essa que é a eu tenho opção. medo. Mas então- Tô falando que eu mas- tenho medo. Mas do- entendeu que são essas opções que a gente tem hoje? Porque isso hoje já acontece. O Mark Zuckerberg tem acesso a tudo isso, ele trabalha para o governo dos Estados Unidos. Isso já acontece. A outra opção Beleza. é regular. Entendi. A gente tem duas Agora- opções.
O que eu não, a gente tem que trabalhar uma outra opção. É por isso, porque você fala assim, ó, vamos fazer o que o governo quer aqui, aí eu tenho que concordar com o Monark também. Você tira da mão de um tirano, um imperialista, e joga na mão de um cara que vai te fuder aqui embaixo de novo. Então, porra, então não mexe, ou sei lá. Então não fazemos nada. Mas você entendeu? Porque vamos sair do espeto e vamos pular dentro do fogo? Não, não é. O mundo tem que parar de pensar que você só tem duas opções. É verdade, concordo. Ok. Aí Então, o povo qual não que é pode opinar, o povo não pode opinar pra falar se ele quer Qual o que é a controle e terceira se opção? quer como que seria esse O controle. Felipe acha que... Qual que é a A gente não opção? pode falar? Monark, O Felipe os adultos acha- estão falando. Qual que é a terceira opção? O povo Felipe não acha pode que- participar, pessoal. O controle pode chegar pode. até nesse ponto. Isso Não, aqui claro é que válido, pode. isso aqui não é. Sim, sim. Pode ser essa opção? Óbvio, Pode claro que ser? pode. Tipo Claro, assim, ó, claro. eu acho que até aqui o governo tem que fazer isso, ou nesse ponto aqui não, governo. Aqui eu acho que a gente tem liberdade de querer ouvir isso também. Em momento algum Tá eu ligado? disse como que vai ser feito. Eu falei que o Brasil deveria regulamentar. Como que isso vai ser feito? Aí eu não sei. Mas eu falei Sim. que o Brasil tem que ter soberania sobre as redes sociais. Sim, Aí é porque tem eu que entrar no falo, ponto de Felipe. como que vai ser feito, né? Um apoio faz irrestrito sentido. pro governo aqui no Brasil não é igual aí na China. Você eu entendo, entende? eu entendo. A nossa dificuldade aqui. Se você bate palma pro governo entendo, aqui, cara. ó, Eu ele entendo. arrecada 1 trilhão, né, 3 trilhões, sei lá, vai fechar com 5 trilhões aqui, e o povo morrendo de fome, sem escola, sem segurança, sem nada. Não é a estrutura que você tem aí. Você vai dar mais governo, mais poder para esse governo? Eu entendo. Se mas, não de novo, começar a puxar a rédea dele. se a gente não fizer isso, fica na mão do bilionário, não fica? E aí? O bilionário estadunidense, E daí? tá tudo Você certo? acha que Eu, vai- eu entendi a você sua acha- visão. É válido. O Felipe É. acha que vale a pena a gente não ter acesso mais às informações do mundo externo, tem que ficar no quadradinho do Brasil. Você precisa do Porque- Instagram para ter porque- acesso à informação do porque mundo existem os externo? bilionários. Porque é do bilionário, cara. Você tá realmente falando que a gente não deve mais acessar as redes internacionais. A gente não deve Eu mais acho que acessar tem que ter o uma YouTube. regulamentação. Eu E acho que tem como que que ter uma vai regulamentação. regulamentar? Vai dar na mão do Alexandre de Moraes Isso não é minha responsabilidade, o direito cara. de controlar as Big Techs americanas. O Alexandre de Moraes vai Monark, controlar todo as mundo Big Techs sabe, americanas. todo mundo sabe que tu tem uma foto do Alexandre de Moraes pelado em algum lugar aí, porque tu só fala do cara. Então assim, ninguém tá falando de Alexandre de Moraes tirando tu, Ele é um cara. ditador. Ele manda no país, cacete. Bicho, ninguém quer saber se tu soca o cara ou não. O ponto aqui não é o Alexandre de Moraes, e sim a regulamentação das redes, a soberania E quem que nacional. você acha cara. que vai fazer a regulamentação das redes, ô cara pálida? Sei lá, bicho, não vai ser o Alexandre É de o Moraes. Alexandre de Moraes, cara. Você tá que mundo que tu vive? Cara. Ô, Monark, a galera aqui, o Thiago, membro do canal, falou que você e o Robertinho, vocês estão advogando pra burguesia internacional, viu? Cara, eu prefiro. Ele é Cara, membro. primeiro- A elite, É mesmo, chama de é elite. mesmo. Ah, beleza, falou chama de certo. elite É. que ele entende. Vocês estão advogando pra burguesia internacional. Primeiro que E essa são burguesia- inimigos da soberania nacional. São inimigos da soberania nacional. Primeiro que a elite política brasileira é cadelinha do sistema internacional, entendeu? O Alexandre de Moraes, ele vai dar um monte de palestra nesses ciclos globalistas, entendeu? Ele é amiguinho dessa galera, entendeu? São, inclusive, os globalistas que dão a carta, que dão a condição de poder pro Alexandre de Moraes estar fazendo o que ele está fazendo, entendeu? Então não tem nada de soberano no governo brasileiro. O governo brasileiro é um peão de uma estrutura internacional, entendeu? Então, você pedir para dar na mão desses caras o controle da livre expressão e da internet do brasileiro é você pedir para dar para a burguesia o controle da sua voz, entendeu? Que é o que o Felipe está querendo fazer. O Felipe quer O que a Zuckerberg não é burguesia... burguês. O Zuckerberg Hã? não é burguês. O Zuckerberg não é burguês. Não, a questão, cara, é que você não pode proibir todas as empresas internacionais porque você não gosta do que eles falam. E você não pode proibir o acesso do brasileiro a esse tipo de informações porque você não gosta do viés deles, entendeu? Isso não é assim que funciona a vida. Porque Você ninguém não disse pode... isso, bicho. Porque ninguém disse isso, cara. É tu que tá criando essa história na tua cabeça. A gente falou de soberania nacional, de influência estrangeira. Eu te dei exemplo do Egito, de Mianmar. É influência estrangeira em solo internacional, cara. Ninguém tá falando, ai, porque eu não gosto do Mark Zuckerberg. Que se for do Mark Zuckerberg. É a soberania nacional, cara. E aí que Bicho, tu não não consegue existe- entender. Mas você que não consegue entender que não existe soberania nacional, entendeu? O governo brasileiro Justamente, não trabalha né? Se pro tivesse- povo brasileiro. Não se trabalha pro tivesse- povo brasileiro. Ele não trabalha pro povo tivesse- brasileiro.
os aplicativos não seriam controlados por um bilionário dos Estados Unidos. Os aplicativos foram feitos pelo aplicativo dos Estados Unidos. Eles fizeram a parada deles, pô. Só eles. Você quer só que o eles governo fazem. controle, o governo brasileiro controle uma parada que foi feita num outro país? Ô, Monark, mas você não tá vendo que o governo ele não controla, o governo ele não manipula, mas esses caras, eles estão manipulando a população brasileira indiretamente, você não tá enxergando. Pra interesse de de eu te dar estrangeiro. um exemplo. A ponto de eu te dar um exemplo. Você coloca um vídeo falando de Israel, os caras multiplicam o engajamento 30 vezes, e aí você coloca um vídeo falando de Gaza, os caras reduzem o engajamento 100 vezes, e desse jeito os caras manipulam um país inteiro, e o governo não faz nada e a população que ferra, velho. Não, ó, perfeito vocês falarem que existe sim uma manipulação feita por essas big techs na mente do brasileiro e de todas as pessoas que elas operam. Eu concordo com vocês, existe realmente essa manipulação, entendeu? A única coisa que eu tô falando para vocês é que a solução não é entregar a manipulação na mão do Alexandre de Moraes, entendeu? Isso não é uma solução. Isso é um problema diferente, entendeu? Ninguém tá falando pra entregar pro Alexandre de Moraes. A gente tá falando pra entregar na mão do brasileiro, soberania nacional. A gente criar regras pro brasileiro. Foda-se o Alexandre de Moraes, velho. Foda-se esse cara. Mas o Alexandre de Moraes... Não, falo, foda-se o cara, velho. Não fala isso não, você é louco. Mas o Alexandre de Moraes, ele coordena. O Alexandre de Moraes está acima da lei no Brasil, entendeu? Ele decide tudo o que ele quer. Se você criar qualquer lei de regular a internet, você tá dando ferramentas para o judiciário de fazer o que eles quiserem, porque eles não respeitam a Constituição. E aí você prefere deixar do jeito que tá? E aí você prefere deixar do jeito que tá? Prefiro. Mas eu te provo. Aqui, mais uma vez, você coloca um vídeo falando de Israel e tem 50 vezes mais engajamento do que um vídeo falando de Gaza. Então, assim, você tá sendo manipulado sem você ver, velho. Sem você ver. Deixa do jeito que tá. Do jeito que tá que é bom. Vamos deixar a população sendo manipulada, se fuder, que do jeito que tá que é bom. Não sei, velho. Olha, eu acho que não. Se for uma regulação no sentido de exigir transparências, entendeu? Do tipo, você exigir que as redes sociais sejam transparentes no algoritmo delas, entendeu? Que esteja disponível para você analisar a lógica algorítmica usada, beleza. Se for a questão de regular para transparência, para exigir transparências dessas empresas quando elas operam no Brasil, perfeito. Eu acho que até é razoável querer algo assim. A questão é que quando o Felipe fala e as pessoas mais à esquerda falam de regular as redes sociais, o que na verdade eles estão querendo fazer é dar na mão do governo um aparato de censura incrível, entendeu? Completo. É isso que eles querem. Eles não querem regular. Que tu já tem, cara. Já tem um aparato de censura, só que quem decide é um bilionário lá do Vale do Silício, que trabalha para os Estados Unidos. Então, se fosse regular, seria de impedir censura, entendeu? E aumentar a transparência nas redes. Mas não é esse caminho que vocês querem ir, entendeu? Aí é tu que tá dizendo, cara. Então beleza. Se for regular na ponto de exigir transparências, exigir que as redes sociais tenham algoritmos transparentes, onde o usuário consegue entender de que forma está sendo projetada a sua atenção, ou que lógica está sendo usada para mostrar a interface que você está vendo, beleza, eu concordo até com esse tipo de regulamentação, entendeu? Mas não é isso que vocês estão querendo fazer. Tipo, a verdade é essa. O que vocês querem é uma regulamentação estilo governo chinês, onde eles controlam todo o que é permitido ou não de estar na rede. Esse tipo de controle eu acho completamente nocivo, e se você der na mão do Estado brasileiro nesse momento, você vai só concluir o aparato de censura completo que eles querem. E vai condenar o brasileiro a mais escravidão, que é algo que eu não quero que aconteça. Eu não quero o povo brasileiro sendo escravo nem do Mark Zuckerberg e nem do governo brasileiro, entendeu? Tô começando a ficar preocupado, velho. O povo tá começando a falar no chat que eu vou preso, bicho. Você foi falar eu não falaria. Tô com medo, velho. Eu vou te falar, você tá na frente de um exemplo eu vou vivo. ir pro Texas, viu, Monark? Pra nós Você tá na fazer frente. um podcast Três Irmãos daí. Já que o Robertinho agora é você. Só que eu não falo nada de errado, né? Você viu eu falando do Xandão? Ó, Tamo junto, Xandão. o É isso aí, Thiago Deus Membro, Deus.
Thiago mesmo mandou mais R$50 aqui e falou que não